Vamos lá, vou fazer o que ela pediu aqui de explicar dilatação e propagação de calor. Vou dar um resumão que eu explico nas aulas. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estou explicando para meus alunos, então vamos lá. Na real, formas de propagação de calor eu já expliquei no trimestre passado, mas vamos lá porque eu também acho legal de saber. Primeira coisa é entender que calor é uma coisa, temperatura é outra coisa. Calor é uma forma de energia trocada entre corpos, um corpo manda calor, envia calor, o outro absorve calor. Temperatura é o quanto as moléculas se mexem. Tá? Então, enviar calor, propagar calor é espalhar calor de alguma maneira, trocar calor entre corpos. Isso, calor, ok, calor é energia que vai ser trocada. Formas de propagação de calor são as maneiras com que isso acontece. A primeira maneira se chama condução. Condução, você pensa, o que é pegar uma condução no dia a dia? Andar de ônibus é uma condução? É. Então é quando ele é transportado de um lugar para o outro, de um corpo para outro, fisicamente, através de contato físico, tá? Trocou, por exemplo, se você põe a tua mãozinha na parede, sabe quando dá essa sensação de gelado? A parede está gelada. Ela não está gelada. Ela está na temperatura ambiente. Mas quando que a tua mão está, sei lá, uns 30 graus, tu encosta na parede, que está 20, como a parede está mais fria, ela vai roubar o calor da sua mão. Isso se chama equilíbrio térmico. E essa troca de calor para equilibrar com contato físico é a condução. Então é quando encosta, tá? Um outro exemplo é, sei lá, uma panela. A panela é de ferro, o ferro vai esquentar, mas a panela, o cabo é de madeira. A madeira vai trocar calor com o ferro, entendeu? Por condução, porque estou encostando, condução. Então, eu vou botar assim, ó, condução, contato físico, tá? Contato físico entre corpos diferentes. Então, corpos, materiais diferentes. Então, o ferro da panela e a madeira do negócio. Tu e a parede. Enfim. Convecção, esse nome chiquérrimo, que eu adoro convecção, é sobre fluidos. Ó, convecção acontece em fluidos. O que são fluidos? Tudo que não é sólido. Então, fluido pode ser líquido e gás, tá? Então, convecção acontece na maioria das vezes em fluido, líquido e gás. E acontece a seguinte coisa. Pensa que tudo é de moléculas de novo, tá? Quando um líquido está frio, as moléculas ficam mais juntinhas. Quando está mais quente, elas ficam mais separadas. Isso é importante por quê? Porque tem a ver com densidade. Tudo que é mais frio, que as moléculas ficam mais juntinhas, é mais denso. Porque é como se pesasse mais, tá? Enquanto quem está mais quente vai para cima, porque as moléculas ficam mais leves, elas ficam mais separadas, menos densas. Mais leves não, desculpa, menos densas. Porque elas ocupam menos espaço, então vai para cima. Onde eu quero dizer com isso? Quando você tem um fluido, as moléculas, a parte que tem uma temperatura mais gelada, mais fria, vai para baixo. Enquanto a parte que tem temperatura mais quente vai para cima. Então forma aí o que a gente chama de corrente de convecção, que fica a parte quente subindo e a parte fria descendo até equilibrar tudo. Isso acontece em todos os fluidos, seja na água. Então botei a água a ferver na panela. A parte de baixo vai esquentar, a parte de cima vai continuar fria e vai gerar essa corrente de convecção dentro da água da panela. Muita gente pergunta sobre o ar-condicionado. Aqui tem um ar-condicionado. Por que ele tem que ficar em cima na sala? Eles soltaram o quê? Gelado. O ar gelado vai fazer o quê? Descer. Pro ar quente que está na sala subir e encontrar o novo ar gelado que ele está jogando. E aí a sala que você está com o ar-condicionado fica um ambiente que está acontecendo essa convecção do ar. Até equilibrar a sala toda, entendeu? Por isso tem que fechar a sala também, para isso acontecer com o ar dentro da sala e não ficar entrando o ar o tempo todo, porque isso não vai rolar. O balão de ar quente, sabe? Aquele negócio que põe fogo lá pro ar quente subir o balão. Por quê? Porque o ar quente sobe, entendeu? Isso é convecção. Radiação é mais fácil. Radiação é calor à distância. Energia térmica, calor à distância. Então os melhores exemplos são o Sol. O Sol esquenta o nosso planeta e você sempre encostar nele. E, sei lá, o fogo. Tem que encostar a mão no fogo para sentir calor? Não. Você chega perto e já sente o calorzinho ali, entendeu? Isso é radiação. Alguns professores, eu mesmo já usei irradiação, mas dá no mesmo. Porque irradiar é enviar radiação, mandar radiação. Beleza? Então essas são as formas de propagação de calor. Vamos falar agora sobre dilatação térmica. Primeira coisa, o que é dilatação? Esse termo é usado em um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Você deve ter ouvido, a pupila dilatou. O que é a pupila? Nós temos o olho e lá dentro do olho, a bolotinha dentro do meio do olho é a pupila. Você ouviu falar, a pupila dilatou? Ela pode acontecer por vários motivos, a pupila dilatar, né? Quando você está num ambiente escuro, quando você vê alguém que você gosta, quando sofreu alguma alteração física, biológica no seu corpo, a pupila dilata. E o que é ao dilatar? Aumentar a pupila. Vai ter a mesma lógica, tá? Dilatação é aumentar alguma coisa. Aumentar, expandir. Eu já dei aula disso em algumas turmas e alguns alunos falaram da grávida. E a grávida tem
a dilatação lá na hora que vai sair o bebê. Por quê? Porque tem que expandir o negócio para poder sair o bebê, entendeu? A dilatação é expandir alguma coisa. Aqui na aula de física, a gente está falando de que tipo de dilatação? Dilatação térmica. Não é nem a da pupila nem a da grávida, é a térmica. O que é térmica? Por que é térmica? A térmica é causada por quem? Não escrevi aqui ainda, mas por causa da temperatura. Temperatura. Lembra que eu falei no começo dessa aulinha? Calor é a energia que vai entre os corpos. Ele tem o poder de mudar a temperatura. O que é a temperatura? O quanto as moléculas se mexem, tá? Então, dilatação tem a ver com moléculas se mexer. Vamos entender por quê. Imagina que tem um corpinho assim, ó. 4 bolinhas. Cada uma dessas bolinhas aqui é uma molécula, tá? O que acontece se eu tacar fogo aqui no meio? Imagina uma sala de aula. O que acontece se eu botar fogo na sala? As pessoas vão ficar ali esperando ser queimadas? Não. Elas vão andar em direção ao fogo? Também não. Elas vão querer sair correndo. Sair de perto do fogo. O mundo das moléculas é quase igual. Essa moléculazinha aqui, ela não vai se aproximar do fogo. Ela vai querer ir embora, se afastar para o outro lado. Essa também. Entendeu? Então, essas moléculas que ocupavam esse quadrinho, que tem tal área de espaço, depois que elas se afastarem, elas não vão mais ocupar a mesma área, elas vão ocupar bem mais, tá entendendo? Elas vão ocupar mais espaço, mais área. Então, isso é a dilatação. O objeto em si, que antes tinha essa área, esse tamanho, expandiu, dilatou. Ganhou matéria? Não. Ganhou moléculas? Não. Ficou mais pesado? Também não. O calor fez as moléculas se afastarem, e isso fez o objeto em si dilatar. Isso é dilatação. E aí, é claro, tem a contração, que é o contrário. Ó, quando a gente aumenta a temperatura, botei errado aqui, aumentar a temperatura gera o quê? Dilatação. Diminuir a temperatura gera contração. Então, quando a temperatura aumenta, quando esquenta, as moléculas agitam e se afastam, o objeto expande. Quando contrai, é esfriar, diminui. Exemplos de dilatação a gente tem vários. Por exemplo, eu vou pegar o celular aqui, tá? Aqui nessa sala, tá vendo o piso? O piso, ele tem umas coisas no meio aqui, ó. Ah, professor, isso aí é o quê? O cimento, ele serve só pra colar? Não, ele não serve só pra colar. Porque imagina que esse piso aqui, quando esquentar no verão, por exemplo, ele vai dilatar, certo? Então, sei lá, essa borda aqui, esse piso vai começar a dilatar pra cá, e esse pra lá. Você vai ver? Você não vai ver, porque isso é microscópico. Só que esse vai dilatar nem que seja, sei lá, 1 milímetro pra cá, esse pra cá. Imagina se não tem nada entre eles. Esse empurrando aquele, esse empurrando esse empurrando esse, esse empurrando esse empurrando... E não tem nada entre eles. Eles iam começar a se quebrar, entendeu? Porque eles são sólidos, eles não são moles. Eles iam começar a se matar. Então a gente coloca esse rejunte aqui, esse cimento, não é só pra colar. É pra trazer esse isolamento térmico também. No tijolo das paredes acontece a mesma coisa. No tijolo lá. O tijolo, além do cimento, pra isso, ele não é blocão, ele é um buraco. Você vê que o tijolo tem um buraco dentro? É pra ajudar nisso também. E outra coisa. Sabe aquelas pontes? Tem umas pontes aí por aí, elas têm um blocão assim, elas são tipo um blocão de concreto, e às vezes elas têm um buraco assim entre elas, ó. Algumas pessoas pensam que é um defeito, não é um defeito. É porque tem que ter esse espaço. Imagina esse expandindo pra cá, esse pra cá no verão, não tem esse espaço também? Não tem? Tem que ter esse espaço. Tem que ter o vão ali para evitar a dilatação, entendeu? Outro exemplo é o vidro. Eu ouvi falar que o vidro, ele é muito sensível à temperatura. Tem gente que, gente, panela de vidro não rola, tá? Algumas formas de vidro até vão no forno, mas tem que ter cuidado com elas na hora de tirar. Na geladeira de boa. Por que o vidro é complicado? Pensa que a molécula do vidro, ela não é um quadradinho bonitinho que vai dilatar e virar outro quadradinho. A do vidro é uma bagunça. Porque o vidro era uma areia. Não sei se tu sabe como foi feito o vidro, mas ele não é ele não vem da natureza vidro. Ele é uma areia que virou líquida e foi remoldada e remodelada. Então a molécula do vidro, ela é tipo uma bagunça, assim. Uma bagunça. Na hora de dilatar isso aqui, pode acontecer de uma ficar empurrando a outra, sabe? E é aquilo que eu falei que acontece com o rejunte do piso, desculpa, vai acontecer lá dentro da molécula do vidro, e aí vai acontecendo mini trincas, assim, até que uma hora pode quebrar. Por isso que o vidro é super sensível à temperatura. E aí, pra terminar, eu botei aqui embaixo. Observação. A dilatação anômala da água. A água é a única coisa do nosso dia a dia que tem uma dilatação errada. Como assim? Dilatação é expandir quando aumenta a temperatura. E contrair quando diminui a temperatura. A água não obedece essa regra completamente. Quando ela vai virar gelo, quando ela tá congelando, quando ela tá esfriando para virar gelo, entre os 4 e 0 graus, a água congela no 0. Antes de virar água, ela expande. Então, ao invés de contrair, que é o que as coisas fazem quando esfriam, a água no 0 expande. Qual a consequência disso? A consequência disso é que, sei lá, se tu pega uma garrafinha dessa aqui, enche de água até o talo, não deixa espaço nenhum dentro, põe no congelador, ela vai sair estufada. Quando vira gelo, expande, sabe? Pode até estourar a garrafa. Essa é de boa, porque como ela é de plástico, é mole, vai aumentar normal. Não tem problema ela vai estufar. Agora, se fosse uma de vidro, se fosse uma de ferro, é sólido, pode estourar. Então, quando uma coisa estoura no freezer, cheio de água, é por isso. Não pode deixar tudo a água, tem que deixar um espacinho para ela dilatar, entendeu?
E isso é o motivo pelo qual o gelo flutua na água também. Porque a água ocupava isso aqui, né? 1 grama de água, digamos, ocupa isso. 10 gramas. Quando vira gelo, ocupa isso, mas é o mesmo peso. Então existe uma propriedade física química aí chamada de densidade. Se era assim e aumentou sem mudar a massa, fica menos denso. E aí por isso que o gelo flutua na água. Entendeu? Então bem melhor aqui, tá? Para explicar assim, ó, fiz um resumão muito rápido, de quê? 10 minutos? 15? Não sei. Sobre dilatação e formas de propagação de calor. Espero que te ajude, espero que te ajude outras pessoas.